Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um toque de Midas, transformando cada pequena oportunidade em um império, enquanto outras, igualmente honestas, trabalhadoras e cheias de fé, passam a vida inteira patinando no mesmo lugar, lutando para pagar as contas básicas e sentindo que o céu está trancado para elas? Se Deus é o dono do ouro e da prata, e se Ele deseja o melhor para seus filhos, por que a realidade de tantos é marcada pela escassez, pelo medo do amanhã e por uma sensação constante de que algo vital está faltando na engrenagem da vida? Hoje eu vou abrir os seus olhos para uma verdade que raramente é dita nos púlpitos ou nos livros de finanças tradicionais, pois o que está impedindo sua prosperidade não é a falta de sorte, a falta de estudo ou mesmo a falta de oração, mas sim um erro de interpretação milenar que foi plantado na sua mente como uma semente de erva daninha, sufocando cada fruto de abundância que deveria ter florescido na sua história. Durante gerações, fomos ensinados que a pobreza é um sinônimo de santidade e que o desejo pela riqueza é algo perigoso, quase um pecado disfarçado. Mas essa ideia é uma das maiores prisões mentais já construídas na história da humanidade, e ela está baseada em uma leitura incompleta, rasa e perigosa dos textos sagrados. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu não vou apenas te mostrar onde esse erro está escondido, mas vou te entregar a chave prática para reprogramar o seu solo mental e ativar uma lei de causa e efeito que o mundo moderno tenta desesperadamente replicar sem entender a raiz espiritual que a sustenta. Imagine que você recebeu um mapa do tesouro, mas a legenda desse mapa foi escrita por alguém que nunca saiu do lugar. E por causa disso, você passou anos cavando no solo errado, gastando sua energia vital em buracos vazios, enquanto o ouro estava o tempo todo debaixo dos seus pés, esperando apenas que você mudasse o ângulo da sua visão. O que eu vou compartilhar aqui pode literalmente mudar o rumo da sua vida financeira e espiritual, porque a verdade, quando revelada, não apenas liberta, ela reconstrói. E você não chegou até este conteúdo por acaso, mas porque o seu espírito já não suporta mais viver em um nível abaixo do que você foi desenhado para ocupar. A primeira grande mentira que precisamos derrubar é a citação distorcida de que o dinheiro é a raiz de todos os males, pois se você abrir o texto original de 1 Timóteo, verá que o alerta é sobre o amor desordenado ao dinheiro, aquela ganância que coloca o objeto acima do propósito. Mas o sistema religioso e cultural muitas vezes removeu a palavra amor para que você se sentisse culpado por querer prosperar. Perceba o perigo disso. Se você acredita lá no fundo que ter dinheiro te afasta de Deus, o seu subconsciente, que quer te proteger e te manter perto do Criador, vai sabotar todas as suas chances de enriquecer, criando barreiras invisíveis, fazendo você perder prazos, tomar decisões erradas ou simplesmente recuar diante da grandeza. Você já sentiu aquela voz interna dizendo que não merece o sucesso ou que é melhor ser pobre mais limpo, como se a riqueza fosse inerentemente suja? Isso é o erro de interpretação operando como um vírus no seu sistema operacional mental. E enquanto esse vírus não for deletado, nenhum curso de investimentos ou aumento de salário será suficiente para te fazer prosperar de verdade. Olhe para os patriarcas, olhe para Abraão, o homem que é chamado de pai da fé e amigo de Deus. A Bíblia é enfática ao dizer que ele era extremamente rico em gado, prata e ouro, e em nenhum momento o texto sagrado pede desculpas por isso ou trata essa riqueza como um fardo. Pelo contrário, a prosperidade de Abraão era o sinal visível de uma aliança invisível. Por que então você aceitou a ideia de que a sua escassez glorifica a Deus, enquanto a abundância de Abraão foi usada para abençoar todas as famílias da terra? A humildade real não consiste em ter os bolsos vazios, mas em ter o coração desapegado, sabendo que você é um canal por onde os recursos fluem e não uma represa onde eles morrem. Quando você entende que a riqueza é uma ferramenta de impacto e não um fim em si mesma, você para de perseguir o dinheiro e começa a atrair as oportunidades, pois o universo espiritual sempre favorece quem está preparado para administrar mais em favor do todo. Mas aqui entra uma virada fundamental na nossa conversa, algo que a maioria das pessoas ignora.
A prosperidade não cai do céu como uma mágica sem esforço. Ela é o resultado de uma mente que foi renovada, como Paulo orientou na carta aos Romanos, onde ele diz categoricamente para não nos conformarmos com este mundo, mas nos transformarmos pela renovação da mente. Se a sua mente ainda opera na frequência da falta, da reclamação e do medo, você pode ganhar na loteria amanhã e em 2 anos estará mais pobre do que hoje, porque a sua realidade externa sempre dará um jeito de se ajustar à sua realidade interna. Imagine um jovem que cresceu ouvindo que dinheiro não dá em árvore ou que rico não entra no céu. Ele cresce com um solo mental compactado, duro e infértil. E quando uma ideia brilhante de negócio surge, ela não consegue criar raízes porque o solo está cheio de pedras de preconceito e espinhos de medo. Muitas vezes as pessoas que mais te amam, como seus pais ou avós, foram as que plantaram essas pedras em você. Não por maldade, mas porque elas mesmas foram vítimas desse erro de interpretação e estavam apenas tentando te proteger de uma frustração que elas viveram. No entanto, o maior ato de honra que você pode prestar à sua linhagem não é repetir a pobreza deles, mas ser aquele que quebra a corrente, aquele que prospera tanto que o nome da sua família passa a ser associado à generosidade e à sabedoria em vez de necessidade e luta. Para que isso aconteça, você precisa aplicar o princípio da diligência que Salomão tanto enfatizou em Provérbios, explicando que a mão do diligente enriquece, enquanto a negligente empobrece. E ser diligente não significa apenas trabalhar 16 horas por dia de forma braçal, mas sim trabalhar com precisão, com foco e com uma estratégia alinhada aos princípios eternos. Você já reparou como existem pessoas que trabalham muito menos do que você, mas parecem estar sempre em ascensão, enquanto você está exausto e estagnado? A diferença está no uso da sabedoria como fundação, pois Salomão ensina que com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se consolida, ou seja, primeiro você constrói o seu caráter e a sua visão, depois você usa a estratégia para estruturar seus ganhos, e só então os seus quartos se enchem de riquezas preciosas. Tentar encher os quartos antes de construir a fundação é o erro de quem busca o dinheiro rápido, o atalho, a aposta. Mas a Bíblia é clara ao dizer que quem se apressa para enriquecer tende à pobreza, porque a pressa anula o planejamento e a ansiedade bloqueia o discernimento. Agora respire fundo e pense comigo. Se você está assistindo a este vídeo até agora, é porque você não faz mais parte da massa que consome entretenimento barato para fugir da realidade. Você é alguém que decidiu enfrentar a realidade para transformá-la, e esse simples fato já te coloca em uma posição de vantagem espiritual. Você está buscando o alimento sólido em vez do leite, e isso é o sinal de que a sua estação de colheita está se aproximando. Mas para entrar nela, você precisa ativar os 3 pilares que sustentam o sistema de prosperidade que os grandes homens da história utilizaram. O primeiro pilar é o da semente generosa, que parece loucura para o mundo, mas é lógica pura no reino do Espírito. Pois quem retém mais do que é justo empobrece, mas quem espalha vê o seu ter aumentado. Dar não é perder, dar é investir no fluxo da vida, mostrando para sua própria mente que você não é escravo do que possui, mas dono de uma fonte que nunca seca. O segundo pilar é a reserva da sabedoria, o entendimento de que o sábio poupa enquanto o tolo devora tudo o que ganha, pois sem uma reserva você não tem fôlego para aproveitar as oportunidades que Deus coloca no seu caminho. E o terceiro pilar é a multiplicação estratégica. O uso dos seus talentos e dons para servir ao próximo de forma tão excelente que a recompensa financeira se torna inevitável. Entenda que o dinheiro não é o seu mestre, é o seu servo, e quando você o trata com respeito e propósito, ele trabalha para você dia e noite, permitindo que você tenha tempo para o que realmente importa: sua família, sua saúde e sua conexão com o alto. Não existe virtude na miséria, assim como não existe santidade na falta de recursos que impede você de ajudar quem precisa ou de dar uma educação de qualidade para seus filhos. O erro de interpretação acabou hoje para você, porque agora você sabe que a sua prosperidade é um projeto divino para que você seja uma bênção e não apenas um abençoado.
Imagine o impacto que você terá quando não precisar mais se preocupar com as contas do mês e puder focar toda a sua energia em criar projetos que mudem a vida das pessoas ao seu redor. Esse é o plano original e é para lá que estamos caminhando. Se estas palavras encontraram eco no seu coração e se você sente que uma venda caiu dos seus olhos agora, eu quero te pedir para não deixar esse sentimento se apagar quando o vídeo terminar, mas para transformá-lo em uma declaração de poder. Clique no botão de curtir como um sinal de que você aceita o desafio de renovar sua mente e se inscreva neste canal para que possamos continuar essa jornada de reconstrução da sua mentalidade todos os dias, pois a frequência da riqueza exige constância e companhia certa. E o mais importante, eu quero que você desça agora mesmo nos comentários e escreva com toda a convicção do seu ser: eu decido romper com a escassez e caminhar na abundância. Escreva isso para que o seu cérebro entenda que houve uma mudança de comando, para que o seu subconsciente registre que a partir de hoje as velhas desculpas não têm mais morada em você. Quando você comenta, você não está apenas interagindo com o algoritmo, você está firmando um compromisso público com o seu futuro e inspirando outras pessoas que ainda estão presas no erro a buscarem a luz. Lembre-se sempre que você foi feito para florescer em todas as áreas e que o campo já está pronto, esperando apenas pela sua semente e pela sua nova atitude. O caminho da riqueza está aberto diante de você, não como um golpe de sorte, mas como uma promessa para quem decide meditar, guardar e agir conforme a verdade. Que cada passo seu a partir de hoje seja guiado por essa clareza e que a sua vida se torne um testemunho vivo de que a verdadeira prosperidade começa de dentro para fora, do espírito para a matéria, transformando tudo o que você tocar. Vá agora e comece a agir como a pessoa que você já é no plano espiritual, pois a sua realidade física não tem outra escolha a não ser obedecer à nova ordem que você acaba de estabelecer. Nos vemos no próximo capítulo desta transformação.